Fala galera, beleza? Tô de volta, mais uma diquinha rápida aí pra vocês. A maioria das dicas que eu trago e você que procurar trazer, na verdade são formas de como não te passarem a perna, como você não jogar dinheiro fora, já que a gente está no Brasil, isso é uma coisa extremamente comum. Então a dica é como comprar tribos terrestres. E aí no geral, galera, não se preocupa muito com marca, às vezes não vale muito a pena ir na marca mais cara do mercado, porque às vezes você acaba pagando muito caro por uma coisa que vai te trazer benefícios, mas que às vezes, dependendo do investimento ali, não vai valer tanto a pena. Então o que você tem que procurar basicamente na hora de comprar um tribos terrestres e como não ser passado a pena? Primeiro de tudo, galera, procura no rótulo da embalagem, não sei se vai enquadrar, tá? Aqui está escrito 60% de saponins. Então, primeiro de tudo é você procurar no rótulo, na embalagem, onde tiver a informação nutricional e ver quantos por cento tem. Então, para começar, e já vi muito disso, você entrou no área de suplemento, vai ter várias opções de tribos. Você procurou e não achou em nenhum lugar escrito a porcentagem de saponins, provavelmente aquele tribos não é bom e já começa a não valer a pena. Então procure tendo informação nutricional. Beleza, tem informação nutricional? Qual é o mínimo que tem que ter? 40% de saponins. Galera, é o mínimo, não tem como, pode pesquisar. Se tiver menos do que isso, não vale muito a pena e você vai estar jogando dinheiro fora. Tirando isso, outra coisa que eu acho essencial é você procurar a porcentagem de miligramas por dose e quantas doses tem na embalagem. Ou seja, essa aqui são 1.500 miligramas por dose. São 45 doses. Que se você for olhar por números de comprimidos, tem 120 comprimidos, tem não sei o que. Galera, não adianta. E por que uma dosagem maior? É comprovado cientificamente que o tribos terrestres ele tem uma boa vantagem em si e aumenta bastante a sua taxa de testosterona. Só que eles têm mais efeito em pessoas acima de 30 anos de idade, que é quando a sua taxa de testosterona começa a decair um pouquinho. Aí o tribos é de grande ajuda e inclusive é muito usado sim para quem está querendo ter filho, tem um pouco de dificuldade. Ele auxilia muito não só no aumento da testosterona. Então, para gente que tem de 15 a 30 anos, ele não seria tão necessário assim, né? Mas isso aqui é só um exemplo. A glutamina, por um exemplo também, é produzida pelo próprio corpo e ela também não seria tão necessária assim. Só que a gente sabe que para quem tem uma vida, ainda mais se ela for mais agitada, eu, por exemplo, eu não faço só musculação. Musculação, por incrível que pareça, eu faço só 3 vezes na semana. As outras 3 vezes eu pratico corrida. Então eu faço um dia de musculação, um dia de corrida. Um dia de musculação, um dia de corrida. Fora o meu trabalho diário. Então você aumentar essa taxa de testosterona traz benefícios sim. Você vai sentir um pouco mais de força, você vai ver uma definição um pouquinho melhor, você vê um ganho de massa magra um pouquinho melhorado. Lógico, galera, isso não é esteroide anabolizante, não vai ser uma coisa que você vai tomar e vai sentir um efeito absurdo, algo do gênero, não vai. Mas auxilia sim, ajuda bastante e o principal é o preço. Faz muito tempo que eu não uso suplementos alimentares dos mais caros, o whey, ou seja, o que for. Não estou dizendo que eu não sou contra. Tem muita gente que fala que é contra, que é desnecessário, não acho isso. Eu acho que vai depender muito da sua situação financeira. Se você está com uma situação financeira legal mesmo, você está indo no mercado e fazendo uma boa compra, e não é comprar de tudo um pouco, ou não é falar que está comendo toda hora sem parar, não. Uma boa alimentação, você está conseguindo manter uma boa dieta, você está conseguindo fazer umas compras legais no mercado para manter pelo menos um pouco mais saudável, não estou falando de uma dieta rigorosa de um profissional ou nada do gênero, não. Se você está conseguindo, te sobra um dinheiro legal para você gastar com suplementação, não tem problema nenhum. Agora, você vai ficar um pouquinho mais apertado, foca na suplementação. E aí que vem a vantagem dos tribos terrestres ou de uma cafeína, se você tiver com uma rotina muito puxada. São suplementos razoavelmente baratos, que você não vai gastar muito dinheiro e eles trazem bastante benefício. Então, às vezes, eu acho que mesmo você comprar um suplemento ali de 150, 170, 180 reais, 50 reais menos, você compra um tribos terrestre 45 doses, 45 dias, entendeu? Mais de um mês usando, cara, e traz resultados, pelo menos na minha opinião.
Então, eu tento sempre fazer um vídeo mais curto, galera, para não ficar delongando muito ou enrolando como a gente vê muito por aí. Por isso, inclusive, eu voltei a fazer vídeo. Às vezes são 15 minutos para o cara falar e no final não dizer nada. Então, resumindo, basicamente isso aí, galera. Tem que procurar a quantidade, a porcentagem de saponins, cara. Se for abaixo de 40%, não vale a pena. Se não tiver nem escrito, esquece, não compra. A partir de 40%, e aí vai do valor. Se o 40% está muito mais barato que um de 60%, vai nos 40% mesmo. Se está meio equivalente, aí você vai no de 60%. E dosagem, esqueci de falar, pelo menos 2.000 miligramas. Mais do que isso, na verdade, não é necessário, mas muita gente fala que é de 500 a 2.000. Como eu falei, foi comprovada acima de 30 anos que é um pouquinho mais necessário. Então, para a galera que tem de 15 a 30 anos, você tomar 500 miligramas, cara, não vai fazer diferença. 1.000 miligramas não vai fazer diferença. 1.500 até vai. Só que, pô, como eu falei, é um suplemento que não é tão caro, é um suplemento natural, então se você quer ter um pouquinho mais de resultado, 2.000 miligramas ali por dia está mais que suficiente. Então, 40% dos saponins, procura quantidade de miligramas por dose e quantas doses na embalagem. Se der, galera, gostou do vídeo, dá um like, isso ajuda demais, ainda mais para quem está começando do zero. Assim eu vou poder ajudar mais vocês, vou poder trazer mais conteúdo. Comenta aí também se tem alguma curiosidade, se eu deixei de falar alguma coisa sobre algum outro suplemento, que eu tento trazer informações aí para vocês, beleza? Valeu, galera!